Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem geral das doenças cardiovasculares mais comuns, tanto na ênfase do diagnóstico como algumas modalidades de tratamento e principalmente na prevenção dessas doenças cardiovasculares. Eu tenho certeza que isso pode ajudar muita gente, porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, eu tenho certeza que você vai se identificar com alguma coisa que eu tenho para falar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, siga meu canal para não perder nenhuma dica a respeito da circulação. Assista até o vídeo até o fim e eu tenho certeza que você vai absorver muita informação importante. Hoje eu vou falar para vocês a respeito das doenças cardiovasculares. Eu sou o Dr. Rogério Nezer, cirurgião vascular, formado em 1990, portanto hoje eu tenho 34 anos de formado. E quando a gente fala em cirurgião vascular, muitas pessoas associam que o cirurgião vascular está voltado ao tratamento apenas das varizes e dos vasinhos das pernas. Porém, o nosso escopo de atuação vai muito além disso. Nós tratamos de doenças muito graves, muito complicadas, além dos vasinhos das pernas. Obviamente que o tratamento dos vasinhos e das varizes é muito importante para a gente. Porém, nossa área de atuação, como eu disse, vai muito além disso. E eu vou dizer um pouquinho quem eu sou. Eu sou o Dr. Rogério Nezer, cirurgião vascular. Eu sou formado pela Santa Casa de São Paulo. Hoje eu sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Aqui estão elencados alguns dos meus títulos. E sempre que a gente vai fazer uma apresentação médica, o CFM obriga a declarar conflitos de interesses que nós temos nessas apresentações. Hoje eu não tenho conflito de interesse nenhum. Eu já fui speaker de vários laboratórios e várias empresas médicas e já dei aula no Brasil inteiro a respeito de medicamentos e de materiais médicos, porém hoje eu não tenho. Portanto, essa aula é exclusivamente informativa e isenta de conflitos de interesses. E eu quero dar para vocês as minhas boas-vindas e mostrar os objetivos dessa apresentação. O primeiro objetivo é ajudar você a entender a respeito da sua saúde vascular. Um segundo objetivo é de prevenir como evitar tromboses e varizes nas pernas. Um terceiro objetivo, tentar prevenir ou tentar mostrar para você como prevenir e evitar doenças arteriais. E o terceiro e último objetivo seria dar dicas para que você tenha as veias e artérias saudáveis durante a sua vida. Sobre as doenças cardiovasculares, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a principal causa de morte no mundo. Portanto, isso é um assunto que interessa a praticamente todas as pessoas, porque, como eu disse, é a principal causa de morte no mundo. E quais são as doenças cardiovasculares? Elas englobam um escopo muito grande. Elas afetam toda a circulação de modo geral, podendo afetar as veias e as artérias do corpo em mais diversas partes do nosso organismo. E elas têm um impacto muito importante na saúde, no bem-estar e também na estética quando a gente for falar a respeito dos vasinhos e das varizes mais para o fim dessa apresentação. E quais são as principais causas, as principais doenças cardiovasculares? Elas vão desde a isquemia miocárdica, que é a isquemia do coração, que foge um pouco do escopo da minha especialidade, e isso fica a cargo dos cardiologistas, mas elas encobrem também, por exemplo, a insuficiência arterial cérebrovascular, que pode levar ao entupimento das artérias carótidas, que são artérias que levam o sangue para o cérebro, e isso está dentro do escopo do cirurgião vascular. Nós, cirurgiões vasculares, é que tratamos esses entupimentos, essas oclusões das artérias carótidas. Elas também englobam os aneurismas de aorta, por exemplo, que são dilatações da maior artéria do nosso organismo, que é chamada aorta, que ela sai lá do coração, vai até o abdômen, e essa artéria ela está suscetível a dilatações
e quando ela dilata muito, ela está sujeita a risco de rotura e isso pode causar um risco muito grande de morte nessas pessoas. Então está dentro do escopo do cirurgião vascular. Além disso, nós tratamos da insuficiência arterial periférica, que pode levar a obstruções das artérias das pernas, levando a complicações muito sérias, como eu vou mostrar para vocês. Além disso, nós tratamos também a respeito das tromboses venosas, de embolias pulmonares, que são obstruções nas veias, principalmente das pernas, que podem levar, como eu disse, a embolia pulmonar, que é uma complicação potencialmente fatal. E nós tratamos também das varizes e da insuficiência venosa crônica, que é um problema muito comum que acomete cerca de 50% a 60% da população no mundo todo. Falando um pouquinho da insuficiência cerebrovascular, como eu disse para vocês, existe uma artéria que é chamada artéria carótida que leva sangue para o cérebro. E essa artéria, ela está sujeita a entupimentos. Como vocês podem ver aqui, existe um estreitamento numa artéria carótida. Esse exame é um exame angiográfico, é uma arteriografia que é feita por cateterismo e mostra aqui um estreitamento muito nítido, muito claro, apontado por essa seta avermelhada, que representa um risco de acidente vascular cerebral ou derrame cerebral. Desse outro lado, vocês podem ver que a artéria é uma artéria normal. Então, vocês podem comparar e ver que a artéria normal ela tem um calibre bem alargado, enquanto a artéria doente ela tem um estreitamento que pode levar a derrames cerebrais. Isso está relacionado a vários fatores, principalmente os fatores de aterosclerose, como tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, vida sedentária, entre outros fatores. Então, se você se enquadra nesse risco, nesses fatores de risco, é interessante pelo menos uma vez na vida fazer uma triagem para ver se você não tem uma obstrução da artéria carótida que pode levar ao AVC, como eu disse. Uma outra doença, como eu mencionei, são os aneurismas da aorta, principalmente da aorta abdominal, que também estão relacionados a fatores de risco da aterosclerose, como risco de rotura e morte súbita, que é uma doença muito grave, muitas vezes silenciosa, e que muitas vezes só dá sintoma quando há complicações, ou seja, quando há rotura desse aneurisma, onde há uma hemorragia maciça e a mortalidade é muito grande. E também está relacionado com o tabagismo, hipertensão arterial, colesterol elevado, vida sedentária. E se você, principalmente homens acima de 65 anos, fumantes e tem outros fatores de risco para a doença aterosclerótica, eu sugiro que você faça uma triagem para ver se você não tem um aneurisma da aorta abdominal, porque geralmente essa é uma doença silenciosa e, como eu disse, muitas vezes ele só vai aparecer quando já há uma rotura, ou seja, uma hemorragia interna e que tem um risco muito elevado de morte. Existe também a insuficiência arterial periférica, que leva ao estreitamento das artérias das pernas. E como vocês podem ver, esse estreitamento pode levar a gangrena e necrose, principalmente dos dedos, e muitas vezes leva a riscos de amputações, não só dos dedos, mas às vezes da perna inteira. E também está relacionado a fatores de risco de aterosclerose, como tabagismo, hipertensão, colesterol elevado, vida sedentária. E especificamente nos casos de insuficiência arterial periférica, o diabetes é um fator de risco muito importante. Então, se você se enquadra nesses fatores de risco, eu sugiro também que você faça um check-up vascular para ver se você não tem uma obstrução de uma artéria das pernas. Sinais e sintomas das doenças vasculares periféricas. Dor no peito, obviamente, está relacionado com o estreitamento ou o entupimento das artérias coronárias. Isso, como eu disse, como eu mencionei no início dessa apresentação, está mais a cargo dos cardiologistas, mas ele está relacionado também a outros sintomas. Por exemplo, quando você tem obstruções nas artérias da perna, você sente dor ao caminhar. Então, aquela pessoa que caminha sente dor, precisa parar para descansar.
e depois começa a caminhar novamente, isso pode ser um sinal de que você tem uma doença arterial periférica. Nesse caso, mais uma vez, sugiro um check-up vascular. Ataques isquêmicos transitórios, o que significa isso? São pequenas alterações que regridem geralmente em menos de 24 horas, levando o paciente a ter quadros de esquecimento, paralisia de uma parte do corpo, perda de força muscular. Então, isso é um sinal indireto de que você pode ter uma obstrução na artéria carótida e que leva a suspeitar que você precise de um acompanhamento ou pelo menos de uma investigação mais especializada para saber se a sua carótida está realmente com um fluxo adequado. Além disso, peso, dor, cansaço, principalmente no final do dia, isso também são sintomas e sinais de que você pode ter problemas não agora da parte arterial, mas da parte venosa. E isso pode se manifestar com inchaço nas pernas também, como eu disse, que piora no final do dia. E às vezes nem só esses sintomas estão relacionados a problemas vasculares. Às vezes só os vasinhos já representam um problema vascular. Então, se você apresenta vasinhos nas pernas ou se apresenta veias mais dilatadas, já está na hora de você procurar um cirurgião vascular para tentar fazer um diagnóstico e um tratamento o mais precoce possível. Geralmente, as doenças cardiovasculares afetam pessoas acima dos 50 anos. Entretanto, não só as pessoas acima de 50 anos estão suscetíveis a terem problemas cardiovasculares. Então, se você tem uma genética favorável já de pessoas na família, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, que tem doenças cardiovasculares, já sugiro que acima dos 45 anos de idade você faça uma avaliação vascular para tentar identificar o problema. O problema também acontece ou piora com o envelhecimento. Isso é inegável. À medida que a gente vai envelhecendo, é inegável que nossas artérias também vão envelhecendo, nossas veias também vão envelhecendo e os sintomas se pronunciam mais nessa faixa etária. Também está relacionada com o tabagismo, isso é de conhecimento comum, cigarro faz mal para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que têm uma genética favorável e conforme a gente vai envelhecendo, o tabagismo ele se precipita cada vez pior. Está relacionado também com a hipertensão arterial, com o colesterol elevado, com o sedentarismo, com o diabetes, com obesidade e também está relacionado com a menopausa, entre outros fatores. Então, você com 45 anos de idade ou mais, que tem uma genética favorável, já tem indicação de procurar um cirurgião vascular para fazer um check-up vascular. E aquelas pessoas acima dos 50 anos, obrigatoriamente, no meu ponto de vista, deveriam fazer um check-up vascular para saber se você não tem alguma doença do sistema circulatório. Então, quando procurar um cirurgião vascular? Sempre que houver algum desses sintomas que eu mencionei acima, pessoa acima dos 50 anos, pessoas mais jovens que já apresentam varizes ou vasinhos visíveis nas pernas e principalmente aquelas pessoas que têm fator de risco para a doença aterosclerótica, como eu disse, hipertensão arterial, diabetes, se são fumantes, enfim, todas essas pessoas já devem procurar um cirurgião vascular precocemente para tentar fazer um diagnóstico precoce e para evitar complicações futuras. Então, para esse tipo de paciente, eu sugiro que seja feito um check-up vascular anual. Vamos falar um pouquinho a respeito do lipedema, que não é propriamente uma doença vascular, mas está muito na moda. Mas nós, cirurgiões vasculares, somos os primeiros a atender esses pacientes com lipedema. E o que é o lipedema? O lipedema é uma desordem que causa uma distribuição anômala de gordura no corpo, principalmente nas mulheres, principalmente nas pernas, e diferente da celulite, que é muito comum nas pessoas, nas mulheres principalmente,
ela está relacionada à sensibilidade ao toque. Então, se você tem uma gordurinha localizada e essa gordurinha é mais sensível quando é realizado o toque, você pode ter o lipedema. O lipedema também está associado a hematomas espontâneos ao longo do corpo. Então, se você tem gordura localizada, sensibilidade ao toque, hematomas espontâneos, isso pode significar que você tem o lipedema. E além disso, diferente da celulite, o lipedema é uma gordura que ela é muito difícil de ser perdida, mesmo com uma dieta adequada, mesmo com exercícios físicos adequados. Então, se você se encaixa nesse quadro, eu sugiro que você procure um cirurgião vascular. E, obviamente, todos queriam ter um corpo escultural, mas isso, infelizmente, é impossível. A maioria das pessoas não vai ter um corpo de modelo. Então, é muito comum que as mulheres, principalmente, exibam celulite, principalmente nas pernas. Nem todas vão ter o lipedema, mas se você se identificou com algum desses sintomas que eu falei, gordura localizada, difícil de perder, gordura localizada, sensível ao toque, hematomas espontâneos, então você pode ter o lipedema. Sugiro que você procure o cirurgião vascular para a gente te orientar uma dieta ou um tratamento adequado para que isso melhore a sua qualidade de vida. O tratamento do lipedema eminentemente é clínico. Existem muitos cirurgiões plásticos preconizando o tratamento cirúrgico precoce para o lipedema. Entretanto, o tratamento mais adequado para o lipedema é um tratamento clínico, que consiste no quê? Numa dieta anti-inflamatória, na perda ponderal, em atividades físicas regulares. Além disso, uma drenagem linfática, uma fisioterapia bem indicada pode ajudar muito na sua recuperação e na melhora dos seus sintomas. O uso de meias de compressão também pode ajudar bastante nos seus sintomas. E eu ressalto que o tratamento cirúrgico do lipedema é exceção. Ele é reservado para quem? Para aquelas pessoas que têm complicações do lipedema, que já têm dificuldade de mobilidade, que esse lipedema já esteja muito exacerbado, que já esteja numa condição muito elevada. Então, para essas pessoas é indicado o tratamento cirúrgico. E, de acordo com as diretrizes do Consenso Brasileiro de Lipedema, publicado em 2025 pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, o tratamento do lipedema é indicado apenas após 1 ano de tratamento clínico com um cirurgião vascular, orientando uma dieta anti-inflamatória, com nutricionista, com educador físico, com fisioterapeuta. Então eu insisto, se alguém está indicando precocemente o tratamento do lipedema com cirurgia para você, desconfie, procure um cirurgião vascular antes e nós vamos te orientar da melhor forma possível. Um outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito da reposição de testosterona em mulheres, que anda muito na moda. Isso é uma prática muito comum. Existem muitos colegas que, infelizmente, estão indicando esse tipo de tratamento para as mulheres, prometendo uma melhora física, uma melhora do humor, uma melhora do bem-estar. Isso tudo é muito, muito, muito discutível. Existe uma nota publicada recentemente, uma nota conjunta publicada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com a Sociedade de Cirurgia Ginecológica e da Sociedade Brasileira de Cardiologia, direcionada à mulher, que indica que a testosterona tem uma indicação muito precisa nas mulheres, principalmente na menopausa. Então, a reposição de testosterona em mulheres é indicada somente em mulheres pós-menopausa com diminuição da libido. Mas antes que se indique a reposição de testosterona, há de se considerar que a sua terapia ela deve ser avaliada individualmente.
E é imprescindível avaliar outras causas de perda do desejo sexual, incluindo, por exemplo, hipoestrogenismo, que é a perda de hormônio feminino na mulher, depressão e outros transtornos psiquiátricos, efeitos colaterais de medicamentos, notadamente antidepressivos, que são usados largamente, obesidade e síndrome metabólica e disfunções no relacionamento conjugal ou fatores psicossociais. Então, antes de repor a testosterona nas mulheres, o ginecologista, que é o profissional mais indicado para esse tipo de tratamento, ele deve avaliar tudo isso e, como eu disse, indicar somente em mulheres pós-menopausa com diminuição da libido, desde que sejam eliminados todos esses fatores que eu elenquei aqui embaixo. Só nesses casos é que é indicado a reposição de testosterona. E mais uma vez, testosterona, quando bem indicada, ela deve ser indicada preferencialmente através de métodos transdérmicos, ou seja, aqueles adesivos. Então, se você está fazendo reposição de testosterona por implantes hormonais ou medicações formuladas em farmácias de manipulação, lamento em dizer que você está sendo equivocada, que você caiu numa cilada. Por quê? Porque não existe controle da dosagem de testosterona nesses medicamentos manipulados, nem nesses implantes hormonais que são indicados indiscriminadamente. A dose é muito irregular, varia de profissional para profissional e não há liberação da Anvisa para que isso seja realizado. A reposição de testosterona, como eu disse, o melhor método é o método transdérmico e deve ser indicado por um ginecologista especializado no método. Se você tem implante hormonal, cuidado, sugiro que você retire e que você faça um acompanhamento com um profissional adequado. A reposição de testosterona é repleta de efeitos colaterais. Ela não é um método isento de complicações ou de efeitos colaterais. Principal efeito colateral da reposição de testosterona nas mulheres: alterações no ciclo menstrual, aumento de pelos corporais, então pode começar a crescer pelos onde você não tinha pelos antes. Às vezes cresce pelo até no rosto. Isso é muito desagradável, principalmente para as mulheres. Queda de cabelo e alopecia androgenética. Então, a testosterona ela é responsável nos homens pela perda de cabelo. Se você repõe testosterona a mais, isso pode acontecer também nas mulheres. Então, as mulheres podem, além de ter pelos em lugares indesejáveis, ter perda de cabelo. Aparecimento de acne, aumento do clitóris, que muitas vezes é irreversível, engrossamento da voz, alterações de humor, problemas cardiovasculares, como por exemplo tromboses venosas profundas, que é um problema sério, hepatopatias, que são doenças no fígado, e aumento do colesterol ruim e diminuição do colesterol bom, o que aumenta significativamente o risco de doenças cardiovasculares. Então, cuidado, mais uma vez, se você está fazendo reposição de testosterona e não é por um profissional qualificado, está com implantes hormonais, cuidado, sugiro que você retire esse implante de testosterona e procure um profissional adequado. Além disso, como efeito colateral, também existe o risco da hipertensão arterial. Então, mais uma vez, cuidado se você está tendo reposição de testosterona e não está naquela condição que eu disse. Mulheres pós-menopausa e que tem diminuição da libido e que não se enquadra naqueles quadros, como eu mencionei, de alteração de problemas conjugais, depressão, efeitos colaterais de remédios, etc. Então tome muito cuidado. As indicações são muito específicas e muito restritas. Vamos falar um pouquinho de trombose venosa profunda. Isso é um tema também que assusta muita gente. Eu recebo muitos pacientes aqui no consultório com medo da trombose venosa profunda. O que é a trombose venosa profunda? A trombose venosa profunda é a formação de um coágulo, geralmente dentro de uma veia profunda nas pernas e, como eu disse,
ela aparece geralmente nas pernas e os sintomas e sinais são dor e inchaço nas pernas progressivos. Geralmente é um sintoma insidioso que acontece ao longo de 2 ou 3 dias, não é uma dor aguda, como eu recebo muita gente aqui no consultório, tem uma dor aguda, acha que tem trombose, procura o pronto-socorro. Não é assim. A dor da trombose venosa é uma dor geralmente que ela começa progressiva e vai aumentando ao longo do tempo. Ela também é acompanhada do inchaço nas pernas e que não regride. E geralmente ela é unilateral. Aqui eu coloquei uma fotografia de uma trombose venosa de uma paciente que eu atendi no hospital. Obviamente é uma trombose muito grave, uma paciente que teve uma trombose muito extensa. Em geral, as tromboses não são desse jeito, elas são menores, provocam inchaços menores, menos evidentes, com uma dor muitas vezes suportável, mas eu saliento, se você tem uma dor desproporcional, geralmente em um membro só, em uma perna só, acompanhada de inchaço na perna, que não desincha, que não seja uma dor aguda, porque a dor da trombose venosa não é aguda, é uma dor que vai aumentando ao longo do tempo, aí sim você deve procurar um pronto-socorro, se você não tiver um contato de um vascular próximo, ou procurar um cirurgião vascular da sua confiança para a gente tentar fazer o diagnóstico diferencial e fazer o tratamento. Fatores de risco para trombose venosa: cirurgias recentes, especialmente as ortopédicas, os abdominais, ou mesmo cirurgias plásticas que estão na moda, viagens prolongadas de avião ou carro, principalmente aquelas com mais de 6 horas, fraturas e imobilizações, alterações genéticas da coagulação, que existem pessoas que têm esses problemas, não é a maioria das pessoas, mas existem pessoas que têm problemas genéticos de coagulação, e isso pode levar a trombose venosa profunda, pessoas com câncer, principalmente em órgãos sólidos, gravidez e puerpério, principalmente no pós-parto, principalmente nos primeiros 45 dias pós a mulher dar à luz, uso de anticoncepcionais combinados, então aqueles anticoncepcionais que têm estrógeno e progesterona aumentam e muito o risco de trombose venosa profunda, terapia de reposição hormonal na menopausa, obesidade, idade avançada, principalmente acima dos 60 anos, e outros fatores menos comuns. Mas a trombose venosa é, como eu disse, uma complicação que é potencialmente grave, e se você tem dor, inchaço, que se prolonga, que não desincha, que não melhora durante 2, 3 dias, melhor procurar um serviço médico, um pronto-socorro ou um vascular da sua confiança para fazer um diagnóstico precoce para evitar complicações que são potencialmente graves. E o risco de TVP ou trombose venosa profunda aumenta exponencialmente quando existem vários fatores associados. Qual é o risco potencial da trombose venosa profunda? A temida embolia pulmonar. O que é isso? É quando o coágulo se desprende de uma veia da perna, uma veia profunda, e o caminho natural que esse coágulo desprendido vai percorrer é através do nosso sistema circulatório e ele vai parar inevitavelmente no pulmão. Se essa trombose for pequena, muitas vezes ela é controlada. Mas se essa trombose for muito grande e se esse coágulo for muito grande, ele pode ser potencialmente fatal. Então aqui vocês veem uma tomografia de uma artéria pulmonar, onde existe essa falha de enchimento, que é essa região mais escura, onde está essa seta vermelha, que mostra a presença e o impacto de um coágulo que se desprendeu provavelmente da perna de uma pessoa e que foi se alojar no pulmão. Então, muitas vezes, isso pode ser, como eu disse, fatal. Se você tem algum desses sintomas, procure orientação médica. Prevenção de trombose em viagens de avião. Recebo muita gente aqui no consultório com medo de trombose após viagem de avião, viagens longas, como eu disse, além de 6 horas. Mas o que eu digo para os meus pacientes? Medidas preventivas geralmente são medidas conservadoras. O que eu oriento? Movimente-se periodicamente.
Então, cada 1h30, 2 horas, 3 horas, levante, faça uma pequena caminhada dentro do avião, porque isso vai diminuir a estase venosa, ou seja, vai melhorar a sua circulação sanguínea e evitar que você tenha um trombo nas pernas. Hidrate-se bem, tome bastante líquido, que isso vai fluidificar o seu sangue e vai diminuir a chance de você ter trombose venosa profunda. Evite medicamentos para dormir, aqueles medicamentos que fazem você apagar. Por quê? Porque uma das causas da trombose venosa profunda é o paciente ficar imóvel durante muito tempo. Então o sangue não circula adequadamente e o sangue parado ele pode levar a trombose venosa, ele pode coagular e levar a trombose venosa. Então, se você tomar medicamentos para dormir e ficar muito tempo imóvel, isso pode aumentar o seu risco de trombose venosa. Evite também o excesso de bebidas alcoólicas, também pelo mesmo motivo. Pessoas que bebem muito, muitas vezes ficam muito tempo sentadas, sem se movimentar, e isso pode aumentar o risco de trombose venosas profundas. O uso de meios de compressão pode ajudar, não é uma prevenção 100%, mas ela pode ajudar na sua circulação e ajudar na trombose venosa profunda. O uso de anticoagulantes. Muita gente me pergunta, posso tomar um anticoagulante, algum medicamento para evitar a trombose venosa, evitar que seja formado coágulo dentro da minha veia e que isso leve a uma trombose venosa? E o que eu sempre recomendo, e a literatura médica é repleta de artigos científicos que embaseiam essa recomendação, que o uso de anticoagulante só em casos muito especiais, em pessoas que têm fatores de risco muito elevado para trombose venosa profunda, que não é a maioria das pessoas. Então, eu só indico o uso de anticoagulantes em pessoas muito especiais. E fazendo uma pequena brincadeira, se você puder, obviamente, viagem de classe executiva, que você não vai ficar sentado, você vai ficar deitado, e aí o sangue vai circular de uma maneira melhor. Mas isso é uma brincadeira, eu sei que não é viável para a maioria das pessoas. Bom, chegou a hora de falar sobre as varizes, que é um assunto que eu gosto muito, que é o carro-chefe aqui do meu consultório. O que eu posso dizer para vocês é que é uma queixa comum, ela afeta principalmente as mulheres, embora os homens também sejam acometidos por ela. É um problema não só estético, também é uma questão de saúde. E uma boa notícia, é um problema que é tratável. Hoje nós possuímos métodos modernos de tratamento para tratar as varizes e que são muito eficazes, dão resultados muito satisfatórios, tanto do ponto de vista estético quanto funcional, e a gente consegue resultados excelentes, como eu vou mostrar aqui para vocês. E o que são varizes e por que elas aparecem? As varizes, na verdade, são dilatações e tortuosidades nas veias das pernas, e elas podem se manifestar desde pequenos vasinhos até veias mais calibrosas e, eventualmente, nos casos mais graves, até as famosas úlceras varicosas, que muitas vezes são dolorosas, difíceis de cicatrizar e muitas vezes são inconvenientes para muitas pessoas. E elas são causadas geralmente por falhas nas válvulas venosas que nós temos no nosso organismo, estão muito relacionadas à genética e também ao envelhecimento, que leva a uma perda de colágeno proporcional à nossa idade, e isso se manifesta mais frequentemente na pele, onde a pele vai ficando mais flácida, mais enrugada, mas acontece em todas as localidades do nosso organismo, inclusive nas veias. E isso faz o enfraquecimento das veias, as veias vão se dilatando e podem formar as varizes, principalmente se você tem uma genética favorável. Fatores de risco para as varizes das pernas. Principalmente, como eu disse, a genética e a perda de colágeno e o envelhecimento. Isso é inexorável, a gente não consegue modificar. Mas existem outros fatores também que podem contribuir com o aparecimento das varizes nas pernas. Por exemplo, pacientes ou pessoas que ficam muitas horas sentadas ou em pé durante o seu dia, por causa de trabalho ou por hábitos, enfim. Permanecer muitas horas em pé e sentado pode favorecer o aparecimento das varizes nas pernas. Gravidez é outro fator de risco que pode levar ao aumento das varizes. Por quê? Por causa do aumento dos hormônios femininos, que dilatam as veias, deixam as veias mais frágeis
e isso pode aumentar o risco do aparecimento das varizes. O uso de anticoncepcionais também está relacionado ao aumento das varizes das pernas, sedentarismo, porque as veias elas estão nos membros inferiores, as varizes estão nos membros inferiores, e quanto maior a força muscular dos membros inferiores, melhor vai ser o retorno venoso. Então, o sedentarismo, quando ele promove uma flacidez na musculatura, ele não ajuda o retorno venoso, favorecendo o aparecimento das varizes das pernas. Obesidade, porque também dificulta o retorno venoso, e outros fatores que também podem estar relacionados. Sintomas das varizes. As varizes elas podem ser desde assintomáticas e gerar apenas queixas estéticas, como vocês estão vendo aqui nessa foto, que se manifestam através de pequenos vasinhos, que eu acho que merecem tratamento, apesar de serem assintomáticas, porque isso só tende a piorar ao longo da vida. Elas também estão relacionadas a pesos nas pernas, principalmente no final do dia. Estão relacionadas à dor e o inchaço das pernas, principalmente também no final do dia. Coceira também, principalmente à noite. E câimbras, que são também frequentes durante a noite. E eu tenho certeza que se você não tratar suas varizes precocemente, elas vão evoluir dessa forma, como eu já mostrei para vocês, ou até chegar num estágio mais avançado, levando à formação de feridas nas pernas. Eu também já mostrei essa fotografia para vocês. E é possível evitar as varizes? E a minha resposta é que não completamente. Se você tem uma genética favorável e se você tem outros fatores de risco, provavelmente você vai ter algum grau de varizes nas pernas. O que eu oriento os meus pacientes é que assim que elas apareçam, que a gente faça o tratamento o mais precocemente possível para obter os melhores resultados. Não só do ponto de vista estético, como do ponto de vista funcional também, para evitar que nós evitemos o aparecimento de manchas, de veias saltadas, de úlceras varicosas, de flebites e complicações que essas varizes podem ocasionar. Entretanto, existem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa circulação e tentar minimizar o aparecimento das varizes. Como caminhar diariamente, o ideal é diariamente, mas se você não tem tempo, pelo menos caminhe umas 2, 3 vezes por semana. Se você puder elevar as pernas, pelo menos 20 minutos por dia, e evitar a mobilidade, não ficar muito tempo em pé, sentado, parado, ou muito tempo na mesma posição, evite ficar muito tempo imobilizado, levante periodicamente, que isso vai ajudar no seu retorno venoso, não vai prevenir completamente o aparecimento das varizes, mas vai evitar, obviamente, a sua circulação das pernas. Tratamentos modernos para varizes. O que nós dispomos hoje em dia? Laser transdérmico. Então, a gente utiliza para tratar veias de até um certo calibre. 2 milímetros, no máximo 3 milímetros, ou os vasinhos, o laser ele pode auxiliar bastante. É um método não invasivo. A gente tem também, para aqueles casos onde tem a necessidade de cirurgia, principalmente da veia safena, o laser que é utilizado de uma maneira um pouco mais invasiva, onde nós introduzimos o laser dentro da veia, fazemos a cauterização da veia sem a necessidade de removê-la. Isso proporciona uma recuperação muito mais rápida para o nosso paciente, com uma dor no pós-operatório muito menor do que uma cirurgia convencional. Então é um método seguro, eficaz, consagrado. Hoje é padrão ouro no tratamento das varizes. Então, se você tiver varizes, o laser está muito bem indicado. Existe a escleroterapia com espuma, que é indicado para alguns métodos, para algumas veias que são um pouco mais dilatadas, mas que não são compatíveis com cirurgia. Existe a escleroterapia convencional, onde a gente injeta glicose, principalmente nos vasinhos das pernas. E existe também a microcirurgia das varizes, que é a retirada das veias, que às vezes é inevitável. Então aqui eu mostro para você um vídeo de como é feita a escleroterapia, como é que a gente faz a aplicação de glicose nos vasinhos das pernas. Como vocês veem, eu estou colocando uma agulha dentro do vasinho, injetando glicose, e essa glicose ela vai proporcionar o desaparecimento desses vasinhos ao longo do tempo.
O tratamento das varizes é doloroso? E o que eu digo para vocês é que assim, a escleroterapia e o laser, eles são muito bem toleráveis hoje em dia. Hoje eu utilizo uma técnica de resfriamento da pele que dá uma sensação de anestesia e isso proporciona um método de tratamento muito confortável para o meu paciente. Além disso, eu uso um material muito delicado, com uma agulha bem fina, num ambiente aconchegante, num ambiente climatizado, com uma música ambiente, fazendo um tratamento individualizado. E eu digo para vocês que hoje em dia eu não perco o tratamento por conta do desconforto que esse tratamento pode desencadear no meu paciente. O tratamento é muito suportável, ele é muito tolerável. E às vezes a gente precisa de cirurgia de varizes mesmo. E muita gente, quando eu falo em cirurgia de varizes, fica espantada, fica com uma ansiedade, imaginando já um ambiente hospitalar, uma cirurgia de maior porte, etc. e tal. E o que eu quero tranquilizar vocês é que hoje em dia, 99,9% dos meus pacientes eu trato só sob anestesia local, mas sedação. Isso mesmo, anestesia local. É como se fosse uma anestesia de dentista, só que obviamente eu faço essa anestesia na perna do meu paciente. Eu faço juntamente com uma sedação. Então eu tenho um médico anestesista que vai fazer uma sedação tipo uma endoscopia. Então você vai dormir, não vai sentir nada e eu vou fazer o meu procedimento. Você vai acordar na sua sedação, se alimentar e vai embora para casa. Isso é um método que proporciona um tratamento sem hospitalização, com uma alta precoce, logo após o procedimento. Como eu disse, você vai se alimentar, acordou, se alimentou, vai embora para casa, não vai parar a sua vida. E as suas vantagens? Recuperação rápida, sem parar a sua rotina, praticamente 2 dias depois você está andando, saindo, dirigindo, trabalhando, subindo escada, sem parar a sua vida habitual. Esse aqui é um depoimento de uma paciente que eu fiz uma cirurgia sobre anestesia local e eu quero que ela fale para vocês qual foi a experiência dela. Eu quero que ela conte para vocês como é que foi a recuperação dela, como é que foi a experiência dela em todo o procedimento. Então conta pra gente, Luana, como é que foi a sua experiência nesse processo todo. Oi, então, pra mim foi muito tranquilo, eu já tava bem confiante, o doutor me tranquilizou nas consultas, então eu já fui preparada pra cirurgia bem tranquila. Foi tudo muito bem, assim, eu acordei me sentindo bem. E depois que terminou o procedimento, logo depois, assim, eu levantei, tava me sentindo tranquila, consegui ir embora pra minha casa a pé, num quarteirão. Foi embora a pé, depois da cirurgia. Pé, e ainda fui almoçar. Tentei com o restaurante, comi. Voltei pra casa e descansei, cuidei da minha bebezinha de 1 ano e pouquinho e deu tudo certo. No dia seguinte tava subindo escada, fiz uma caminhada de meia hora no dia seguinte e 1 semana depois já consegui fazer meu treino de corda, 4.000 pulos, não senti dor nenhuma no processo inteiro. Cirúrgico, não tive dor, não senti nada. Sinceramente, assim, eu não esperava que fosse tão bom e foi melhor do que eu esperava. Ai, que bom, fico muito feliz. O doutor é maravilhoso, foi muito bem acolhida desde o começo. Recomendo, quem tiver dúvida, quem tiver medo, não precisa sentir. Obrigado, Luana. Então, como vocês podem ver, esse é meu método de trabalhar, anestesia local, mais uma sedação, o paciente praticamente não para a sua vida. Como a Luana descreveu para vocês, 1 semana depois ela já estava pulando corda, 4.000 pulos de corda, então praticamente não para a sua vida. Vou falar um pouquinho a respeito das meias de compressão, que são as famosas meias elásticas. Muitas vezes as pessoas torcem o nariz quando eu indico uma meia elástica. As meias elásticas, elas são muito adequadas, principalmente para aquelas pessoas que têm sintomas nas pernas, que têm peso, cansaço, dores nas pernas. Isso proporciona um alívio dos sintomas muito, muito, muito significativo. E eu altamente recomendo para aquelas pessoas que são sintomáticas. E o que eu digo é que, isoladamente, elas não previnem as varizes. Elas ajudam a circulação, ajudam os sintomas, mas não vão prevenir as varizes de forma completa. E hoje em dia eu posso dizer que existem tecnologias adequadas, tecnologias modernas, onde nós dispomos de meias que são muito, vamos dizer assim, que são muito esteticamente muito
agradáveis, parecem meias femininas comuns. Então existe uma ampla variedade de meias, meias que têm uma tecnologia que não esquentam muito. Então é muito fácil hoje em dia a gente prescrever as meias elásticas e o nosso paciente fazer aderência ao tratamento. E eu altamente recomendo, principalmente para quem tem sintomas nas pernas. E de certa forma, em alguns casos, ela ajuda na prevenção de trombose. Não isoladamente, as meias elásticas não vão prevenir trombose sozinhas. Para aqueles pacientes que têm fatores de risco ou que estão em pós-operatórios maiores, etc., eles vão precisar de um tratamento adicional. Mas as meias elásticas, elas fazem parte também da prevenção da trombose venosa. Vou mostrar para vocês alguns resultados pós-tratamento das varizes de alguns pacientes que eu tratei. Então, essa paciente eu fiz uma microcirurgia de varizes, depois nós fizemos a aplicação e nós obtivemos esse resultado. Vocês veem que é significativamente melhor. Hoje a gente consegue resultados muito interessantes para o tratamento das cirurgias de varizes, praticamente sem marca, sem cicatriz, sem nada. Aqui uma outra paciente, onde eu fiz uma microcirurgia para tirar as veias maiores, depois fiz a escleroterapia e laser, e o resultado dela é esse aqui. Essa é uma outra paciente, onde foi tratada só com espuma e escleroterapia, e nós tivemos também um resultado bastante satisfatório, bastante eficiente. Outra paciente, onde eu fiz uma microcirurgia, e teve um resultado praticamente ideal, que a gente considera um resultado 100% satisfatório. Aqui já é um homem que tinha varizes mais calibrosas. Nesse paciente eu fiz um tratamento da veia safena com laser e a ressecção das veias tributárias, que são essas que estão marcadas com canetas, e vocês veem o pós-operatório desse paciente. Então a melhora realmente é muito significativa. Vamos falar um pouquinho sobre mitos e fatos sobre as varizes. Mito: usar salto alto dá varizes? Minha resposta é não. Salto alto não dá varizes. O que eu recomendo, obviamente, não são saltos tão elevados. Por quê? Porque saltos tão altos, eles não são anatômicos. Eles podem causar dor nas pernas, que muitas vezes são confundidos com as varizes. Mas eles não vão causar as varizes. Eu até acho bonito o uso de salto alto nas mulheres, mas eu recomendo que sejam usados saltos um pouco mais baixos, porque isso promove menos dor nas pernas das mulheres, porque o salto, como eu disse, não é anatômico e ele pode desencadear dores nas pernas por causa da musculatura da perna. Então isso a gente realmente pede para evitar, não usar saltos tão altos. Cruzar as pernas das varizes, isso também é mito. Você pode cruzar as pernas que você não vai ter varizes por conta disso. Usar calças ou roupas muito justas vai dar varizes? Também não. Isso é um mito. E subir escadas também vai dar varizes? Também é um mito. Muito pelo contrário. Subir escadas vai até fortalecer a musculatura das suas pernas e isso vai ajudar no retorno venoso. Então isso é um mito. Fato: a genética é um fator importante. Então, se você tem parentes de primeiro grau, principalmente pai, mãe que tem varizes, inevitavelmente você tem uma carga genética e a sua chance de desenvolver varizes é maior. Envelhecimento, como eu disse também, perda de colágeno ao longo da vida. Ela vai acontecendo não só na pele, mas nas veias também. As veias vão ficando mais frágeis e isso pode aumentar a chance de varizes nas pernas. Obesidade também contribui com uma diminuição do retorno venoso, aumenta a chance de varizes. E sedentarismo também é um fator que pode aumentar o risco de aparecimento de varizes nas pernas. E o que fazer para proteger seus vasos sanguíneos? Exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, uma boa hidratação, meias de compressão, elas podem ajudar, principalmente, como eu disse, naqueles pacientes que têm sintomas, e uma avaliação vascular periódica eu acho fundamental, principalmente acima dos 45, 50 anos de idade. Isso faz parte da avaliação médica rotineira das pessoas. Eu altamente recomendo. Então, como considerações finais, mantenha uma dieta saudável, isso vai ajudar na sua circulação de uma maneira geral, não só nas pernas, mas de uma maneira geral,
tanto do ponto de vista cardiovascular, das artérias como um todo, das carótidas, dos aneurismas, das obstruções das pernas, enfim, mantenha uma dieta saudável. Pratique exercícios físicos regularmente. A Organização Mundial de Saúde recomenda que sejam praticados 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada a vigorosa por semana. Isso vai reduzir uma mortalidade de 20 a 30% lá no final da vida das pessoas que praticam atividade física regular. E o que é um exercício moderado? Exercício moderado é aquele que aumenta de 70% a 80% a frequência cardíaca máxima das pessoas. E o exercício intenso é aquele que aumenta de 80% a 90% a frequência cardíaca máxima das pessoas. Mas qual é a frequência cardíaca máxima das pessoas? Existe uma regra muito simples. Você pode calcular dessa forma bem rápida. Pega o número 220, subtrai da sua idade e você vai ter a sua frequência cardíaca máxima. Dentro disso, você vai calcular 70% a 80%, 80% a 90% e você vai conseguir estabelecer a sua frequência cardíaca ideal. E ainda como consideração final, mais uma vez, eu recomendo que você faça um check-up vascular uma vez por ano. Muito obrigado, forte abraço. Eu vou deixar aqui meu QR Code. Se você escanear esse QR Code pelo seu celular, você vai já conseguir os meus contatos, você vai conseguir o telefone da minha clínica, você vai conseguir a minha landing page, vai aparecer no seu celular essa imagem. Você clicando aqui embaixo em adicionar contatos, você já vai salvar o meu contato. E se você tiver alguma dúvida, quiser alguma consulta presencial, eu estou à sua disposição. Eu fico em São Paulo, Higienópolis, e terei prazer em atender. Eu espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Eu fiz uma abordagem ampla a respeito das doenças cardiovasculares, dei bastante ênfase ao tratamento das doenças mais prevalentes, dei muitas dicas importantes, falei sobre o tratamento dos vasinhos. E se você se identifica com algum desse tipo de sintoma, agende a sua avaliação ou encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você acha que você pode ajudar, que tenha sintomas relacionados a esse tipo de problema. E não deixe de seguir o meu canal e siga meu Instagram. E se você quiser um contato ou uma avaliação pessoal, está aqui o meu contato no final do vídeo. Você pode obter as informações de como entrar em contato comigo e ter uma avaliação presencial mais específica e mais elaborada. Muito obrigado, forte abraço.